Bom, eu resolvi fazer a leitura dos signos e eu dividi elas em 4 partes, que são os 4 elementos, e cada elemento vai conter 3 opções, que são os signos. Eu senti de fazer isso e acho que tá dando certo, né? Então, aqui é para quem é do elemento ar, né? Eu tirei 3 cartas e o fundo do deck ele vai funcionar como um guia para a leitura de cada um. Então, os 3 signos vão compartilhar do mesmo fundo de deck, né? E eu vou ler individualmente cada carta. Então, vamos começar com Gêmeos, depois Libra, depois Aquário. O fundo do deck ficou a Estrela. E vamos começar com Gêmeos. Então, para os geminianos, veio a Rainha de Copas. E a Rainha de Copas com a Estrela aqui, ela tá me trazendo, e agora eu olhando elas estão assim, que elas estavam para mim. Elas estão de frente uma para outra, né? Elas estão ali, ó, quase se encarando, né? E elas estão me trazendo uma mensagem de ambas estão em contato com a água, né? Então, estão em contato com as emoções. A Rainha de Copas, ela tá meio que fugindo das emoções dela, mas ela tá em contato com elas através da taça que ela segura na mão, né? Mas se tu olhar, o pezinho dela tá longe da água, ela colocou em cima de uma pedra, né? E já a Estrela, não, ela se permitiu, ela tá dentro de água e ela tá derramando ali as águas dela. A Estrela, ela fala sobre a nossa fé, sobre a esperança, sobre cura, né, sobre desejos, porque quando a gente fala da Estrela, assim, ela realiza os desejos, faz um desejo para uma estrela cadente, um pedido, né, para uma estrela cadente e tal. Então, aqui, tu tá falando sobre as realizações de desejos atendidos. E quando a gente traz a Rainha de Copas para esse lugar, ela já é uma sonhadora, né? Ela é a rainha das emoções. Mas aqui eu vejo ela muito não se permitindo sentir essas emoções, não se permitindo se banhar nas emoções, nas próprias emoções, né? Então aqui tá trazendo isso para vocês, de vocês se permitirem, né? Ter esse mergulhar nas emoções que a Estrela tem, né? Se permitam vivenciar coisas emotivas, coisas emocionais que vocês às vezes consideram, porque quando a gente fala sobre o ar, né, e os geminianos, eles têm um pensamento muito rápido e prático, enfim, né, às vezes pode ter essa dualidade, né, porque o signo de vocês, ele é muito dual, mas de validar as tuas emoções, de entender, compreender elas, né, não só de forma racional, mas no teu coração, acolher elas no teu coração, te permitir mergulhar nessas emoções, entender elas, absorver ou não, né, daí vai caber a cada geminiano que tá aqui, que me ouvir e sentir no coração, porque a gente sabe o que faz bem, a gente sabe o que faz mal, e quando a gente fala de emoções, a gente fala de emoções negativas também. A gente está falando de pessoas que talvez não se permitam viver um luto, que não se permitam viver uma dor, uma perda que foi importante, que foi impactante, mas que a pessoa tá ignorando, tá preferindo olhar para o outro lado e aquilo tá doendo, tá trazendo prejuízo, né? Ou então tá se negando a sentir algo que é genuíno, que faz sentido, que ressoa contigo e tu prefere ignorar aquele sentimento, ignorar aquela sensação, ignorar que aquilo existe na tua vida, porque tu acha que pode ser perda de tempo e não é.
né? Então, aqui tá te pedindo isso, para monitorar. Monitora teus sentimentos, sejam eles bons, sejam ruins, acolhe eles, né? Ressignifica quando necessário e vive, principalmente, eles. Vive essas emoções, vive, compartilha com outras pessoas, né? Porque agora veio, eu olhei para a imagem da Rainha de Copas, parecia que ela estava oferecendo a taça, né? Aqui parece que ela tá oferecendo para alguém. Então, oferece o teu afeto, oferece as tuas emoções para outras pessoas, né? Te permite ser uma pessoa mais aberta, mais vulnerável, digamos assim também, tá bom? Espero que tenha feito sentido, né? E agora vamos pros librianos. E para os librianos veio o As de Pentáculos, também com a estrela. E o As de Pentáculos aqui, ele tá me trazendo com a estrela uma perspectiva de realização material. Algo que tu vislumbra na matéria, algo que tu torce, corre atrás e tudo mais. E que talvez te falte um pouco de fé, né? Fé em si mesmo, fé de que o universo conspira sim a nosso favor, né? De que por mais que a gente tenha perdas e prejuízos e etc. na vida, a gente não pode perder a esperança de que essas coisas passam e elas dão espaço, né? Porque quando a gente perde alguma coisa, a gente abre um espaço. E esse espaço ele vai ser ocupado por outra coisa que talvez seja melhor, né? Que talvez faça mais sentido para ti. Então, compreender os ciclos, né? Essa água que se renova, né? Na tua vida, essa esperança, esses desejos, essas mudanças que tu tem, né, até na saúde, né, aqui porque a gente tá falando de algo que é material, né, algo que tá na matéria, então, que vão se renovando, são ciclos e vão se renovando, e quanto mais a gente confia e acredita, e vai atrás e planta, não acha que é perda de tempo, tu semear sementes, né? Eu não vou mais semear nada aqui porque, né, é um solo infértil. Ok reconhecer que existem solos inférteis, né? Ok reconhecer que nem todo lugar vai te dar uma colheita. E isso é muito bom realmente. Mas que isso não te enrijeça a ponto de tu não querer mais sonhar com nada, de tu não ter mais fé, de tu não ter mais esperança, de que as tuas sementes podem ser plantadas em solo fértil. Tá bom? Acho que é isso. Acho que ficou curtinho, mas... E pros... Quem? Aquarianos. Aquarianos? Foi Gêmeos, Libra, Aquário. Isso, aquarianos. Os aquarianos ficaram com o Pajem de Copas. Que amorzinho. E no fundo a estrela, então muita água. Aqui tem muita água, hein? O que a Rainha de Copas não tinha de água ali, esse Pajem de Copas tem. E tem mais a água da estrela, então muitas emoções. Muitas e fortes. E até algumas que possam ser inesperadas, né? Elas podem vir como uma onda e te cobrir, né? Então, pode ser que venha alguma coisa que te dê um susto. Que de cara, assim, te dê um susto, te assuste muito. Pode parecer algo que vem para te sabotar ou algo do tipo, mas aqui tá trazendo uma questão de mais medo da grandeza de algo que virá. Algo que tá para acontecer ou que já aconteceu, né? É um medo de não dar conta, é um medo de se afogar nessa água toda, né? E aqui tá dizendo para te manter a fé, mantenha a fé,
mantenha a tua esperança, mantenha essa água fluindo, mantenha a fluidez também, né, dentro de ti, nas tuas trocas, nas tuas relações, né, e nos teus pensamentos. Aqui também traz muito uma questão de prosperidade, porque o pajem de copas tá ali, né, na copa dele tem um peixinho, ali, um peixinho azul. E isso traz muito uma questão de prosperidade. Então, pode ser que algo que aconteça, em primeiro momento, ele tenha uma cara de que vai sabotar a tua prosperidade ou que vai atrapalhar alguma coisa, né? Mas não, ele vai aumentar isso, ele vai, né? Essa quantidade de emoção que está envolvida vai reverberar de uma forma positiva, né? Carregada de esperança, de fé, né? E isso vai ser... pode ser desafiador na hora de administrar, né? As emoções, porque pode ser que tu não esteja acostumado a lidar com tantas emoções ao mesmo tempo. Mas se tu souber fluir, né, com a correnteza ali, tu vai conseguir te dar muito bem nessa situação e ela vai te trazer muito conforto emocional, principalmente. Agora eu vou tirar para todos do elemento ar, um conselhinho com o oráculo de Hecate. Eu tô pensando um epíteto aqui que seja condizente com o elemento de vocês, né? Pra Hecate, mas não precisa necessariamente. Ai, meu Deus, caíram, ó, de todos os elementos caiu o símbolo que é condizente com o elemento. Agora caiu o quê? A adaga. A adaga, né, o elemento de vocês, que é o ar, são as espadas, né, e cai uma adaga. Muito que bem. Aqui, a adaga veio com a palavra ruptura, e eu abri bem nela. E diz assim: as adagas são instrumentos mágicos na bruxaria e associadas a muitos deuses pagãos. Representa poder e autoridade, e utilizada para direcionar e cortar conexões energéticas. Por essa representação simbólica, traz o contexto de corte e ruptura. E a mensagem da carta diz assim: cortes se fazem necessários, não se prenda a situações que não fluem mais em sua vida. Então, é isso, né? Eu espero que tenha feito sentido para vocês. E se vocês gostaram desse modelo, não é um modelo, desses moldes que eu tô fazendo aí, desses testes, dessa forma de ler para os signos, que não é tão demorada, né? Me falem, me deem um feedback, se não gostarem também, por favor. Deixem um like aí, que é importante também, porque daí o algoritmo entende que estão gostando do meu conteúdo e mostram para mais pessoas, né? Tá bom? É isso aí. Até a próxima e fiquem bem.